Boa tarde. Para você que nos acompanha, estamos aqui agora para debater a respeito da prestação de contas nas eleições 2014. Conosco, Hendrix Marcel Durães e o professor Dr. Alexandre Ávalo Santana, os quais trarão alguns esclarecimentos a respeito dessa questão tão importante e que envolve os candidatos, os políticos de um modo geral. A princípio, eu quero agradecer a presença. Hendrix, muito obrigado. Professor Dr. Alexandre, muito obrigado por ter aceito o convite, correto? E dando já andamento nos nossos trabalhos, eu passo primeiramente a conversar um pouco com o Hendrix a respeito da prestação de contas em si, já que ele é contador, tem experiência nesta área. E a primeira pergunta, Hendrix, é o que mudou na questão da prestação de contas do ano de 2012 para 2014? Bom, boa tarde. Em relação à mudança que ocorreu de 2012 para 2014, é que em 2012 não tinha a obrigatoriedade de informar o contador e o advogado na prestação de contas. E não tinha assinatura, então era só mesmo o candidato que fazia toda a prestação com a ajuda de um contador e levava os documentos ao TRE para validação. Certo. Agora em 2014, no programa é obrigatório informar o nome do contador, o CRC, o nome do advogado, a OAB, bem como todos os dados, endereço. E essa foi uma das principais alterações que houve de 2012 para 2014. Também em 2014, o sistema ficou muito mais detalhado, onde a gente informa todos os itens da nota fiscal, a gente informa também o doador originário, quando ele faz às vezes um político faz uma doação e existe uma doação anterior a essa, correto, que é o doador originário, é quem iniciou a doação. Então isso tem que ter um controle muito rigoroso e é a partir daí que a gente tem que ter essa informação para informar no sistema de prestação de contas eleitoral. Perfeito. Mas na prática, como que o candidato ele deve prosseguir com essa prestação de contas? Existe um formulário disponibilizado pelo Tribunal Eleitoral ou cada um adota o modelo que quiser desde que faça a prestação? Como que ocorre? Bom, o TSE disponibiliza no site um programa para ser baixado e instalado na máquina. E nesse programa ele já tem toda uma estrutura para que nós possamos inserir as informações e é a partir daí que geram os formulários pelo próprio programa. Correto. Então, esse sistema ele é disponibilizado um pouco antes, né? A campanha começa, ele também tem atualizações, ele se parece muito com o imposto de renda da pessoa física, só que ele tem uma arquitetura especial para os candidatos da eleição. Quais são as preocupações que o candidato tem que ter na hora de fazer essa prestação de contas? Os itens que devem ser considerados, quais podem ser desconsiderados? Então, na verdade, tudo que é movimentado na campanha eleitoral precisa ser informado. Então, o TRE ele quer saber tudo que foi gasto, tudo que foi recebido, porque o dinheiro que entra na prestação de contas, na campanha eleitoral, ele não é do candidato. É isso que a gente tem que ter bem claro, e quando o candidato ele é homologado com o partido dele, ele abre um CNPJ, ele também tem que abrir uma conta eleitoral e qualquer despesa tem que ser realizada no CNPJ dele, não é pessoa física dele. Então o dinheiro que sobra ao final, ou até mesmo a dívida, se ele ficar com dívidas no final da campanha, isso vai para o partido político. Então, o candidato tem que tomar muito cuidado com essa situação, o princípio da entidade que a gente chama na contabilidade, onde os bens do candidato não podem se misturar com o da pessoa jurídica. Então é a partir daí que ele tem que tomar esse cuidado, não pode misturar. Então a conta corrente dele, onde é a movimentação de todos os recursos, tudo que movimentou lá obrigatoriamente tem que ter uma comprovação, com documentos hábeis, idôneos, tem que estar assinados, identificado para onde foi. E é nesse ponto que o candidato tem que tomar muito cuidado. Correto. Nós sabemos que durante uma campanha eleitoral existem vários gastos que são volumosos, vamos dizer assim, como por exemplo o cabo eleitoral. Certo. Nesse caso, o candidato, como ele faz essa comprovação? Tem um item específico? Como que se procede? Bom, o candidato ele tem que, com o apoio do jurídico, elaborar todos os contratos de cabo eleitoral, porque pode ser um cabo eleitoral que vai trabalhar durante toda a campanha,
pode ser um cabo eleitoral que vai trabalhar por um determinado período só, e pode ser até mesmo um fiscal que só trabalha no dia da eleição. Então o jurídico dá um apoio ao candidato na confecção desses contratos de prestação de serviço, e o cabo eleitoral vai receber durante todo esse período. Então essa movimentação ela é importante, tem que ter todos os documentos do cabo eleitoral, a cópia, os contratos devem estar assinados, o cabo eleitoral ele é pago mediante cheques, ele tem que ter um recibo também assinado. Então é bem complexo essa parte documental do cabo eleitoral. Ele precisa ser bem feito para que não haja problemas no ato da prestação de contas. Ou seja, absolutamente todas as entradas e todas as saídas devem conter nessa prestação de contas. Absolutamente nada fica de fora. Não, nada fica de fora. Até mesmo aquelas doações que nem movimentam recursos financeiros, que nós chamamos de bens estimados, essas entradas e saídas também devem estar constantes, contabilizadas. O próprio candidato, ele pode também colocar recursos próprios na campanha, né? Sim. E esses recursos devem ser também apresentados nessa declaração aí. Exatamente. Para o TRE. Exatamente. O candidato, ele recebe recursos de empresas, de partidos políticos, de outros candidatos, de doações anônimas também, que pode ser pela internet, e os próprios recursos dele também. Tudo isso tem que estar constado, com recibos assinados. O próprio candidato, quando ele faz uma doação, no programa de prestação nós informamos, é emitido um recibo para isso, e o próprio candidato assina como doador, pessoa física, e como também o beneficiado, que é a campanha eleitoral. Então, o profissional da contabilidade, o contador, para que seja possível fazer uma prestação de contas, é necessário que ele tenha um acompanhamento desde o início, então. Sim, sim. Agora, em 2014, já precisou um pouco disso, desse acompanhamento, para que esteja certo ao final, porque depois que passa o movimento bancário, por exemplo, não tem como voltar atrás, porque alguns documentos, como uma nota fiscal eletrônica, por exemplo, foi pago, não tem como emitir a nota com data anterior. Então deve haver um acompanhamento com ele, para que no final tudo esteja correto lá na prestação de contas. Agora, em 2016, que haverá uma nova mudança com limites, isso vai ser muito mais complicado. Então vai ter que ter um acompanhamento bem mais rígido do que houve agora em 2014, para que ele não sofra impugnações do TRE, conforme está previsto na resolução que saiu. Correto. E o Tribunal Eleitoral, você consegue ver se ele está preparado para analisar essas contas, porque é um trabalho técnico, correto? Sim. Existe uma estrutura também para análise dessas contas? Sei lá, o TRE, ele sempre impugna quando há alguma falha. Então, saiu inclusive ontem já uma lista de candidatos que foram impugnados por irregularidades, e inclusive tem um prazo muito curto para esclarecer esses pontos controvertidos. Então, o TRE tem sim um apoio, ele durante a campanha eleitoral ele trabalha mais tempo, o horário que ele trabalha é maior, então ele atende também, esclarece dúvidas, então ele está preparado nesse ponto sim. Para fazer. Bom, Hendrix, fica aqui conosco, nós vamos dar continuidade, sequência, falar com o Dr. Alexandre Ávalo a respeito dessas modificações. A gente verifica que existem duas situações bem distintas, uma é a questão legal, outra questão contábil, correto? Doutor Alexandre, do ponto jurídico, o que houve efetivamente de mudança de 2012 para 2014? Como está hoje o cenário dessa prestação de contas? Primeiramente, boa tarde, professor Dr. Guilherme, Dr. Hendrix. Eu acho que esse momento aqui é muito importante, momento de compartilhar, né, experiência e compartilhar também um pouco de informações específicas. Tanto na área contábil como na área eleitoral, do direito eleitoral, são áreas muito específicas, né, professor Guilherme? Então, as pessoas às vezes não encontram muito subsídio, mesmo de especializações ou de aprimoramento, de qualificação nesta área. Com relação às alterações, professor, o que eu percebo, assim, até conversa que eu tive com alguns contadores que trabalharam com a gente no último pleito, algo que talvez o professor Hendrix possa
possa nos esclarecer se realmente isso ele compartilha do mesmo sentimento. Eu acho que algo que está gerando uma certa instabilidade, uma situação de certa insegurança, seja uma alteração específica do artigo 33 da resolução de 2014 que trata de prestação de contas. A gente pode partir até dessa discussão, professor Guilherme, se me permite, que é a resolução que trata da prestação de contas. No seu artigo 33, ela diz o seguinte: deverão prestar contas, e lista lá os candidatos diretórios, e no parágrafo 2º dispõe o seguinte: o candidato é solidariamente responsável com a pessoa indicada no parágrafo anterior pela veracidade das informações financeiras e contábeis de sua campanha. E o parágrafo 1º diz o seguinte: o candidato fará diretamente ou por intermédio de pessoa por ele designada a administração financeira de sua campanha. E aí, unindo a ideia de que hoje é necessário identificar e elencar quem seria o contador, o contabilista responsável pelas contas da campanha, aliado ao dispositivo que imputa uma responsabilidade solidária, surge essa questão, né? Qual é o grau da responsabilidade, primeiro, do profissional da contabilidade, que atua na eleição, e segundo, do advogado. O dispositivo do artigo 33, aí no parágrafo 4º, ainda dispõe o seguinte: o candidato e o profissional de contabilidade responsável deverão assinar a prestação de contas, sendo obrigatória a constituição de advogado. Tem duas questões aqui importantes. Primeiro, no Brasil, quando a gente fala em termos de responsabilidade civil, que é e aí, inclusive, com a possibilidade de ressarcimento, né? Porque aqui, quando fala de responsabilidade solidária, eu já tiro de pronto a responsabilidade penal. Porque, primeiro, a responsabilidade penal não pode ser imputada por meio de uma resolução, e sim só por lei. Outro ponto importante: uma resolução do TSE, o TSE é um órgão bastante peculiar, porque um poder bastante, aliás, parte de um poder, do Poder Judiciário bastante peculiar, porque ele tem uma das funções, além da função de julgar, a função administrativa, ele tem uma função normativa, que é essa função de regulamentar a cada pleito, ou seja, de 2 em 2 anos, vários temas de prestação de contas, propaganda e assim por diante. Mas a dúvida que me vem, e daí eu digo que eu estou mais aqui provocando o debate mais do que trazendo respostas, quando a gente pensa que a responsabilidade no Brasil, de modo geral, ela só pode ser gerada por contrato ou por lei, primeira pergunta que eu faço, né? Jogo aqui a pergunta para os colegas que estão nos assistindo, inclusive: será que uma resolução do TSE tem condições de imputar a lei, imputar a responsabilidade, se ela não tem status de lei em sentido formal? Será que ela tem carga para ser lei em sentido material e vincular a atividade do profissional da contabilidade, que, lembro para vocês, é uma atividade de meio, não de fim, assim como o advogado? Perfeito. Primeiro ponto: essa é uma resolução. Segundo ponto: se o profissional não assumiu essa responsabilidade, será que ele poderia responder solidariamente? Vamos partir do pressuposto, primeiro, isso é uma questão que a gente vai deixar de lado, não tem como a gente resolver agora se é ou não, a resolução tem ou não condições. Mas interpretando a própria resolução e partindo da premissa que essa resolução teria condições de gerar responsabilidade, de imputar a responsabilidade ao profissional, essa responsabilidade, primeiro, ela não pode ser objetiva. Aí o professor Guilherme, que é da área do direito, e os colegas que estão assistindo da área do direito e os demais da área de contabilidade. O que é responsabilidade objetiva? A responsabilidade objetiva é aquela responsabilidade na qual não é necessário se ter culpa, não é necessária a prova da culpa. A responsabilidade objetiva, quem tem, por exemplo, é o Estado, quem tem, por exemplo, é aquele que causa dano ambiental. As relações de consumidor. As relações de consumidor. As atividades que têm risco íncito e risco inerente, pelo risco da atividade, tenham responsabilidade objetiva. Agora, o profissional da contabilidade, e aí sim, mesmo interpretando esse dispositivo, que eu nem sei se poderia estar aqui disposto numa resolução, ele não pode ter responsabilidade objetiva sem culpa. Então, mesmo que eu vislumbre hipoteticamente a responsabilidade do contabilista, esta deve ser não objetiva, mas sim subjetiva, ou seja, dependente da comprovação da culpa do profissional da contabilidade. E eu reafirmo isso
com a própria redação do artigo, porque o artigo continua. Parágrafo 2º, né? O candidato é solidariamente responsável com a pessoa indicada, que é o contabilista, pela veracidade das informações financeiras e contábeis. Ora, como o professor Hendrix explicou aqui, ele é responsável por processar as informações que chegam a ele, e não pela veracidade das informações que chegam a ele. Então, chega uma nota para ele vai processar no sistema, ele vai elaborar. É um trabalho muito importante, mas ele não pode ter a responsabilidade pela veracidade da informação. Ele determina, olha, quem é o originário? É fulano, mas ele não pode ter o trabalho de investigador desta origem. Não caberia a ele isso, né? Não caberia a ele isso. De forma alguma. De forma alguma. Nem mesmo por lei. Né? Então, são as questões que eu vejo no primeiro momento, professor Guilherme. Fico à disposição. Bom, essa questão realmente é demais conturbada, porque nós temos uma situação totalmente atípica dentro do nosso sistema jurídico, que é o poder normativo do TSE, que emite resoluções, né? E essas resoluções criam obrigações. E nós partimos de um Estado democrático de direito, onde toda obrigação decorre do quê? De lei. Lei em sentido formal produzida pelo Poder Legislativo. Então, quer dizer, eu acredito que nessa área eleitoral deve ter muito conflito entre os candidatos e as resoluções do TSE em razão de obrigações que são criadas. É perfeitamente nesse sentido? Certamente, perfeito. Né? E agora, essa responsabilidade, eu concordo também que ela tem que ser de natureza subjetiva. Não consigo vislumbrar uma responsabilidade de natureza objetiva. Há necessidade da prova da culpa. Mas até onde vai essa responsabilidade? Porque quando nós falamos em responsabilidade, acredito que vem aquela ideia de um prejuízo. Né? Então eu causei um prejuízo a alguém, eu me torno a princípio responsável para reparar o dano. Que dano poderia ser causado ao erário ou à democracia uma prestação de contas errada? Uma boa pergunta, professor. Na verdade, quando eu falo de equívoco, erro na atividade do contabilista, a gente poderia pensar até de uma responsabilidade dele perante o cliente dele. Agora, o que a resolução diz aqui, daí o cliente dele, que é o candidato, diz assim, olha, você me prejudicou ao errar na sua atividade de e-mail. Outra coisa é imputar a responsabilidade dele e deixar no ar. Solidária para quê? Muito boa pergunta, professor. Olha, primeiro a gente tem que pensar em qual consequência que o candidato tem, e daí eu vou depois colar o contabilista no candidato, porque é solidário. Qual é a consequência que ele pode ter pela prestação de contas? O candidato, por exemplo, que não tem contas aprovadas e constatada que não há veracidade nessas informações, e havendo, portanto, dolo ou culpa, ele pode inclusive ensejar a ele a inelegibilidade para outros pleitos. Ou seja, o que é inelegibilidade? Todos nós aqui somos detentores de direitos políticos. Todos nós que temos título de eleitor, para ser eleitor, o vínculo que você tem político com o Estado brasileiro é por meio da condição de cidadão que se concretiza no título de eleitor. Quando você tem pleno gozo dos direitos políticos, você tem capacidade eleitoral ativa, que é de votar, e a capacidade eleitoral passiva, que é de ser votado. Aí sim você está no pleno gozo dos direitos políticos. Então, o que seria a inelegibilidade? A inelegibilidade seria a perda da capacidade eleitoral passiva, aquela de ser votado. O que para um candidato é muito caro, mas há de convir, professor, que para um profissional do direito, um advogado ou mesmo um contabilista, não é assim tão relevante. Seja como for, eu não vejo como... E aí eu acho, não sei como realmente... As resoluções do TSE é interessante a gente destacar, elas são desenvolvidas por meio de um processo administrativo no âmbito do TSE. O TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, na sua atividade normativa, desenvolve o processo administrativo e vota em plenário as alterações para o próximo pleito. Essa resolução, especialmente, foi publicada no dia 5 de março, né, deste ano. A meu ver, o legislador aqui, o julgador legislador, quer dizer, o poder julgador na função legislativa, pretendeu, na verdade, na minha opinião, ter foco no candidato, não no contabilista. E então, nem no advogado. No advogado não, perdão, no candidato.
Não no contabilista, nem no advogado. Nem no advogado. E aí, sem querer fazer assim, defesa do advogado. Na verdade, se você pegar o parágrafo 4º, a solidariedade, e aí é uma questão de hermenêutica, porque o 33 traz o caput, do 33 traz o dever dele de contratar as pessoas e tal. O parágrafo 1º dizendo que é por ele propriamente direto por intermédio de alguém, essa pessoa que vai intermediar essa prestação é o contabilista. O parágrafo 4º, na verdade, bota o candidato numa condição de advogado deles. Olha só o que o parágrafo 4º diz. O candidato e o profissional de contabilidade responsável, vírgula, deverão assinar a prestação de contas, sendo obrigatória a constituição de advogado. Sendo obrigatória a constituição de advogado por quem? Por eles. Por eles. Na verdade, coloca num grau de paridade candidato e contabilista. E como advogado, o advogado. Então, essa responsabilidade, até numa interpretação da própria lei, a situação mais periclitante mesmo aqui é do próprio contabilista. Mas, repito, uma interpretação adequada, constitucional do dispositivo, não pode imputar a responsabilidade a ele, que não seja pelo erro dele perante o seu cliente. Perante a Justiça Eleitoral, professor, o senhor perguntou, é possível uma indenização? Enfim, acredito que algo que seria vislumbrável aqui, de haver responsabilidade imputada pela própria Justiça Eleitoral, seria com relação à multa por eventual equívoco, pela invericidade, na verdade, por não veracidade das contas. Pois bem. Bom, existem inúmeros problemas nessas resoluções do TSE, os debates com certeza serão travados daqui para frente, mas vamos partir para as perguntas agora. Muitas pessoas nos assistem e muitas dúvidas com certeza surgiram. Então eu passo a palavra. Então, nós temos uma pergunta aqui. Nós temos os nossos convidados, eles foram reconhecidos pelo nosso público aqui, né? Tem uma pessoa, doutor Alexandre, que colocou assim, parabéns pelo trabalho feito junto ao governador eleito de Mato Grosso do Sul, e já temos contadores querendo lhe contratar, que já estão muito preocupados como é que vai ficar essa situação desses contadores perante essa responsabilidade. E aí teve uma pergunta, doutor Alexandre, para o senhor aqui, algumas questões que aconteceram na campanha, principalmente, por exemplo, vamos trabalhar no nosso estado, de críticas pessoais ao governador, e aí surgiu até fora um pouquinho do nosso foco, mas aqueles momentos de ganhar minutagem no horário eleitoral também foi responsabilidade do advogado contratado pelo político, ou é responsabilidade do TRE? O julgamento, na verdade, o que acontece? No âmbito da propaganda eleitoral, a propaganda oficial, ela, nesse pleito especialmente no âmbito federal e estadual, ela foi bastante acirrada, né? E as ações são ações de marketing, na verdade, de marketing político, né? E cada candidato tem sua produtora que desenvolve seu programa. Dentro do aspecto político, a gente tem uma maior amplitude de crítica. Na verdade, faz parte do próprio jogo democrático. A crítica, por mais ácida que seja, ela é possível no âmbito eleitoral. O que não pode, e o que pode gerar direito de resposta, na verdade, é a crítica aliada a uma informação inverídica. Toda vez que um candidato atribui ao outro uma informação comprovadamente, o dispositivo legal é o seguinte, sabidamente inverídica, e é interessante, o candidato que fala não tem o dever de provar que é verdade o que disse, mas o candidato que é vítima daquela informação inverídica, caso ele consiga comprovar que a informação é inverídica, ele passa a ter o direito de resposta. E o direito de resposta se constitui no quê? Se constitui na utilização do tempo destinado para o adversário para que você possa responder àquela crítica. Só que você só consegue obter aquele direito se você conseguir provar numa representação eleitoral, e a sentença reconhecendo isso, provar documentalmente, inclusive, que a informação dita no horário daquele candidato é inverídica. Não sei se é essa a pergunta. Tem uma pergunta aqui para o Hendrix. A menina pergunta assim, se você já está trabalhando nessa área e se você verifica como um nicho de mercado, um novo nicho de mercado, essa nova atuação do contador. Sim, eu já trabalho na área e agora ampliou muito já agora em 2014 essa atuação do contador
com os candidatos, porque eles são obrigados a assinar a prestação de contas, então todos os candidatos tiveram um contador nessa prestação de contas. Agora, para 2016, a tendência é ampliar ainda mais, porque haverá um acompanhamento muito mais rigoroso, como nós já falamos aqui, e não só, como os contadores estarão na atividade e-mail, é preciso também do acompanhamento diário com o candidato no comitê dele. Então, também é uma oportunidade para até os acadêmicos dos últimos anos para estar dando um auxílio sob a orientação tanto do advogado quanto do contador, para que tudo ocorra conforme a resolução determina. Até tem uma questão aqui, pelo que eu entendi, precisa ser julgado, mas os contadores ficaram muito preocupados com essa responsabilidade, né? Alguns perguntaram aqui quais são as penalidades junto aos erros na prestação de contas. Acho que o doutor Alexandre, né, poderia... Na verdade, a resolução, ela não se encarrega de mencionar, elencar quais seriam as consequências uma a uma. Ela não é descritiva, ela não é exaustiva. O que ela diz é que há responsabilidade. Como eu disse, eu tenho que separar aqui. Primeiro, de um lado a relação do contador com o seu candidato. Apesar da atividade dele ser meio, se ele realmente presta mal o serviço ou presta serviço com erro crasso, por exemplo, capaz de ensejar o candidato prejuízo político, inclusive com a impugnação de suas contas, inclusive com a possibilidade de gerar efeitos de inelegibilidade e assim por diante, ele poderá ter uma responsabilidade perante o candidato. Mas acho que a pergunta do colega aí em relação ao próprio TRE, a própria Justiça Eleitoral. Eu até nessa semana, antes de vir nesse encontro, eu procurei algum artigo de algum contabilista sobre o tema. E eu não achei, eu acho que é um tema até que eu sugiro a vocês. Escrever talvez a 4 mãos com o advogado, né, um artigo sobre isso. Eu vejo da seguinte forma, a resolução tem um misto aqui. Primeiro, a resolução tem um misto tem um aspecto de densificação da importância do contabilista no pleito eleitoral. Esse é o lado positivo que eu vejo da resolução, porque ela categoricamente diz que é necessária a presença dele, que ele deve ser indicado, mas que ele é solidariamente responsável. Até então hoje, até o profissional da contabilidade que quiser se especializar nessa área, ele consegue se posicionar no mercado de uma forma que é efetiva e explícita, né? Porque ele é indicado pelo candidato. Com relação à responsabilidade perante a Justiça Eleitoral, como disse o professor Guilherme, acredito que eventual multa e não vislumbro a consequência política ao contador, como a inelegibilidade, mesmo porque não é essa a conotação que ele ocupa no pleito. Então, tem uma outra questão aqui, até que eu acredito que o Hendrix pode responder. Se tem data para prestação de contas, você comentou até de um relatório que os candidatos têm 48 horas para efetuar essa prestação, mas se tem uma data específica, e outra colocação junto dessa preocupação dos contadores aqui, é se, de repente, o profissional da contabilidade vai ser um fiscal. Será que ele vai ter esse poder de fiscalização também? Então, na verdade, o papel que nós atuamos muito com os candidatos é em orientar. Nós não temos o poder de determinar o que ele pode fazer ou não. Então, até por conta disso que fica essa questão da responsabilidade. Assim como no mundo empresarial, nós orientamos nossos clientes e eles que tomam as decisões, eles são os gestores do negócio, assim como o candidato da sua campanha. Então, ele toma as ações que ele acha melhor, onde ele vai atingir o objetivo dele, e nós temos que pegar todas essas informações e declarar ao TRE. Então, em relação às datas, existem 3 datas, tanto em 2012 foi assim, quanto em 2014. É a primeira parcial, a segunda parcial, elas são de um mês para o outro. Então, se não me engano, foi até dia 3 de agosto, 3 de setembro, e a última, que foi a final, foi logo em seguida, agora em novembro, quer dizer, dia 4 de novembro foi o último dia para quem participou apenas do primeiro turno. Quem participou do segundo turno ainda tem, acho que, um prazo para fazer a prestação de contas.
Que ele teve aquele prazo de 72 horas, né, recente. Em relação ao prazo, esse prazo de 72 horas é quando há alguma contestação, impugnação das contas, que já houveram de alguns candidatos. Aí sim ele tem 72 horas para prestar esclarecimentos, mas isso a prestação de contas já foi feita, tá? Então, até durante as parciais também, se houver alguma irregularidade, o TRE às vezes atua o candidato para que ele preste esclarecimentos. Inclusive tem uma pergunta aqui, professor, dizendo o seguinte: se nas campanhas eleitorais, eu creio que ela está se colocando até como convidada, né? Ela foi convidada para campanha de almoço, jantar, para adesão à candidatura de algum político. Isso é legal? É reconhecido pelo partido ou somente pelo candidato? São legais, considerados legais essas atitudes e teriam prestações de contas desses custos? As reuniões, que não sejam jantares, são livres. As reuniões de apoio ou mesmo reuniões políticas num período determinado. Agora, jantares, onde eu tenho alimento ou bebida disponibilizado aos convidados, isso não pode como reunião política, mas é possível sim como reunião de apoio político concretizado em doações para a campanha. Então, o que eu posso fazer? Eu posso realizar um jantar, o candidato pode realizar um jantar, e nesse jantar está predisposto já, está claro explicitamente que esse jantar é destinado a um apoio político aliado a uma doação. As pessoas vão comprar o convite do jantar, vão doar, esse valor arrecadado com o convite será doado para a campanha, e vai ser um grande trabalho para o contador, porque o contador, isso é interessante, ele vai ter que fazer todo o levantamento de gastos com o jantar, fazer todo o levantamento de convites vendidos para o jantar, e ao final, o que sobejar, ele vai destinar como doação de campanha. Geralmente o contador não gosta que aconteça muito jantar, né? É verdade. Então, trabalho. Dá muito trabalho. Dá muito trabalho e não rende muito. E é interessante também, o Rendes pode falar um pouco sobre isso pra gente, na campanha eleitoral, a prestação de contas ela não é simples. Por quê? Essa conta oficial, na verdade, todo dinheiro destinado à campanha vem da conta oficial, seja por cheque ou por depósito nominal. E os cheques, seja de R$100, seja de R$200, eles vão ter que ser assinados um a um. Exatamente. Um a um. Então, são milhares. Né? Para cada pagamento, cada dinheiro que sai da campanha é dessa forma. Com exceção de 2% até o limite de R$100 mil, salvo engano, que é o valor rotativo que o candidato pode ter para movimentações, para gastos do dia a dia. Mas realmente é possível, pode acontecer, só que vai ser tudo contabilizado para fins de captação de recursos. Né, doações para a campanha. Agora, um convite de apoio político que não tem esse fim, em que o candidato forneça brinde, alimentação ou bebida, isso é vedado, pode configurar, inclusive, consequências políticas de inelegibilidade. Quanto à prestação de contas, tem uma questão aqui, no caso de doações, o senhor abordou um pouquinho, mas a menina está perguntando aqui. Como seria feita essa prestação de contas de doação? Tem que ter alguma comprovação, recibo, depósito? Como que isso acontece? Sim, a doação ela é feita, pode ser por meio de cheque, na conta da campanha eleitoral e não do candidato. Ela pode ser uma transferência bancária também, pode ser até mesmo em dinheiro se a pessoa for lá no banco, fizer nominal, né? E a cada doação que ocorre na campanha eleitoral, nós informamos quem foi o doador e nessa doação é emitido um recibo. Esse recibo ele tem duas vias, onde uma via fica com o candidato e outra via fica com o doador. E eles são assinados tanto pelo candidato quanto pelo doador. Eu vou retomar aqui para o professor Guilherme. Tem mais uma colocação aí, professor? Claro, o tema sempre desperta bastante interesse, né? E eu estava aqui pensando comigo, diante de todas essas questões que foram colocadas, uma pergunta aqui que eu acho que é tanto para o Hendrix quanto para o Alexandre. Nós sabemos que nas campanhas, normalmente tem um ordenador de despesa, correto? A pessoa que vai lá, faz os contratos e tudo mais. Acredito eu que o candidato mesmo, por exemplo, um candidato ao governo, um candidato à presidência da República,
ele tem que focar na campanha mesmo, ir atrás do seu público, enfim. E tem com certeza uma estrutura por trás que vai fazendo esses contratos, assumindo compromissos, pagando e tudo mais. O advogado foi chamado para ser responsável, o contador e esse ordenador de despesa. Ele não é visto pela legislação, é o próprio candidato que assume a responsabilidade dele? Para o doutor Alexandre, primeiro, não tem uma previsão na lei sobre isso? Não há uma previsão. Na verdade, considera-se que a atividade de captação é feita pelo candidato. Pelo candidato. Os contatos e tal. Na verdade, sempre os apoiadores, aqueles que se aproximam do candidato. Muitas vezes tem gente, obviamente, que assessora o candidato, mas se atribui a ele a responsabilidade. Hendrix, como que você enxerga a figura do ordenador das despesas? Sim, existe até um campo na prestação de contas que é o responsável financeiro pela campanha, que necessariamente não precisa ser o candidato, mas geralmente é imputado ao candidato. Quando é uma campanha maior, né, como uma de presidência, geralmente tem um responsável financeiro, porque o candidato vai estar envolvido nas reuniões, então ele não vai estar focado lá para assinar os recibos eleitorais, por exemplo. Perfeito. Então existe sim a figura do responsável financeiro. Mas aí o responsável financeiro vai responder juntamente com o candidato. E aí é com a justiça que fica esse problema. Bom, nós vimos então que tem muita coisa para ser tratada a respeito dessa resolução, que vem trazendo aí uma novidade da responsabilidade do advogado e do contador. E para os advogados que atuam na área, acredito que tem muita tese boa para desenvolver a respeito dessa responsabilidade. Para a gente poder estar finalizando aqui, o doutor Alexandre, teria algum e-mail de contato, alguém que quisesse tirar mais alguma dúvida, para poder esclarecer algum ponto? Sim, professor. Queria até agradecer o convite ao pessoal da contabilidade da CDB, né, uma iniciativa muito, muito bacana. O professor Guilherme, que além de ser um profissional que eu admiro e respeito, é um grande amigo, né, pela confiança de ter me convidado. Professor Hendrix, agradeço a todos aí. Eu tenho um e-mail que eu posso deixar para vocês, que é o alexandreavalo@hotmail.com, que é um e-mail mais comum. Quem quiser entrar em contato para tirar alguma dúvida da palestra de hoje, fiquem à vontade, estou à disposição. Obrigado. Hendrix, da mesma forma, se alguém tiver alguma dúvida, precisar esclarecer alguma coisa, tem algum e-mail de contato? Sim, tem o e-mail hendrixdurães@gmail.com, tá? Qualquer dúvida que tiver aí a respeito até desse desafio para nós em acompanhar o candidato, né, nós podemos responder aí todas as dúvidas. Aí eu gostaria ainda de registrar até uma sugestão para o TRE. Nós, contadores, nós percebemos que o TRE ele tem hoje, quando há alguma irregularidade na prestação, o primeiro a ser chamado, a ser convocado é o advogado. O advogado, claro, tem todo o entendimento, toda a propriedade jurídica, só que às vezes é um erro na prestação de contas, que pode inclusive ser retificada ou ser esclarecida pelo próprio contador. E às vezes o advogado que não acompanhou minuciosamente todo o acontecimento na campanha, às vezes fica perdido, aí ele tem que pedir um auxílio para o contador, e fica nessa situação. Então, é até uma sugestão para o TRE, que acredito que na primeira instância, tenta esclarecer com o contador essa dúvida. E logo em seguida, havendo mesmo a irregularidade, tendo que partir para algum esclarecimento jurídico, aí sim entra a figura do advogado. Bom, agradeço novamente a presença do Hendrix Marcel Durães, professor Dr. Alexandre Ávalo Santana, duas figuras conhecidas no meio eleitoral aí por atuarem especificamente na área, conhecem bem do assunto. E nós ficamos por aqui, agradeço a participação de vocês e até uma próxima oportunidade.